pessoal, bom dia. Prometo ser rápido, o tempo aí aperta, né? Eu sabia que a última palestra ia ser um pouco mais difícil, então já resumi um pouco a palestra. Primeiro eu queria agradecer, Josias, pelo convite, muito assertivo nos temas. Eu acho que tive a oportunidade aqui de rever o Claudemiro, oportunidade de trabalhar há 3 anos lá no Mato Grosso do Sul, fazer um trabalho interessante em Passatempo, Maracaju. Pedrosa, que teve também um trabalho na Mandu, onde a gente validou o projeto de colocar a evaporação em série na época. Rever o pessoal da Terrioso aí, recentemente, em janeiro, acabei saindo da Terrioso e vindo para Cleal. Então, rever a turma da Terrioso, a Terrioso está quase em peso aqui, Enéas, Bruno, Michele, o pessoal ali da Tanabi, que foi a última unidade que eu trabalhei lá na Terrioso. Bom, só um institucional rapidinho aqui, a Clealco é composta por 2 unidades, hoje, né, era 3 unidades, hoje só 2 unidades operando, a unidade de Clementina e a unidade de Queiroz. A história da Clealco, ela já processou 120 milhões de toneladas já durante esses 42 anos de existência do grupo. Nos últimos 3 anos, a gente teve um avanço significativo em termos de moagem. A gente saiu de 4,10 milhões de toneladas na safra 19-20, e nessa safra a gente vai processar 7 milhões de toneladas. Então, e dentro dos próximos anos, a gente tem expectativa aí de moer mais de 8,5 milhões de toneladas nas 2 unidades. Tá? A unidade de Queiroz é uma unidade que processa hoje 22.500 toneladas dia. Então, a gente deve moer esse ano já 4,5 milhões de toneladas. É uma unidade relativamente grande. O que eu vou apresentar do meu case aqui tem muito a ver com a sequência das palestras que foram colocadas, né? O conceito do que o Javier colocou, o Pedrosa colocou, o Bruno colocou. Então vai ser bem rápido, muito básico o que a gente fez lá, mas essa foi uma planta que, quando foi construída, ela é uma planta com alto consumo de vapor, uma planta que depende muito de vapor. Hoje ela tem uma capacidade instalada de vapor de 680 toneladas, é bastante vapor. E todo o processo ele era dependente do V1, tá? Então, destilaria, cozimento, aquecimento, não tem nada de regeneração. Então, todo o processo é dependente de V1. Então, a área de pré-evaporação é muito grande e a evaporação não tem sangria de V1, de V2, V3 e muito menos V4, como o Pedrosa colocou aqui, que já tem unidades que já fazem sangria de V4. Então, o objetivo era readequar, reorganizar esse processo com a estrutura que já existia, com a área que já existia. É uma evaporação grande, uma evaporação de 41.500 metros quadrados, então evaporação relativamente grande, próximo do tamanho da evaporação da Cruz Alta, né, que processa 1.000 metros cúbicos de caldo. Então, o objetivo era aumentar a eficiência em função do que o Javier colocou, do que a gente destrói de açúcar no primeiro efeito. Então, essa era uma usina que era muito pendurada em primeiro efeito, então a destruição de açúcar era muito grande ali no primeiro efeito. Então, a gente tinha como expectativa um ganho de eficiência só por destruição de 0,8% na eficiência e uma otimização do consumo de vapor e, consequentemente, redução do consumo de bagaço e uma sobra de bagaço de 100.000 toneladas na safra. Tá? Outro ponto, o aumento da produção de açúcar, porque essa evaporação ela acabava tendo uma ociosidade, principalmente segundo, terceiro e quarto efeito, em função do flash, então acabava reduzindo a ocupação da área do segundo, terceiro e quarto efeito, e isso acabava limitando um pouco a capacidade da evaporação. Então, e também por conta da inversão de açúcar. E o melhor aproveitamento da área de evaporação, que é grande e tinha oportunidade de ser otimizado. Bom, como que funcionava? A planta ela tem uma capacidade de 680, mas hoje ela só tem uma disponibilidade de 570 toneladas de vapor, em função de alguns ativos que a gente tem que recuperar. Mas isso gerava uma ocupação de caldeira aí de 91% da capacidade de produção de vapor. Então, qualquer desvio que a gente tinha em processo, limpeza, rotina de evaporação, alguma situação na evaporação, ou problema em caldeira, já limitava a moagem, já reduzia a moagem, já comprometia a capacidade da unidade. Tá? Uma unidade que era para 890 toneladas a hora, uma moagem de 21.500 dia, com consumo de vapor de 584 quilos por tonelada de cana, números assim bem altos, né? Parecido com usinas que têm
outros processos, refinaria, outros tipos de produtos que acaba tendo consumos altos também. Como que é o layout dessa evaporação? Então, nós tínhamos ali no primeiro efeito 6 evaporadores de 4.000 metros quadrados, um parado e 5 operando, então operava com uma área de 20.000 metros quadrados, 2 linhas em série, então paralelo o primeiro, e depois em série a segunda caixa, como operava com 3 numa linha ou 2, então 3 em série. E depois 2 linhas que entrava o caldo em paralelo, uma linha, o caldo entrava em paralelo, mas depois seguia em série, uma linha de 5 caixas de 1.500 metros quadrados e outra linha de 5 caixas de 2.000 metros quadrados, sempre uma caixa de backup, operando assim com 5 efeitos. Tá? Então esse era o desenho da evaporação e todo o aquecimento sendo sangrado de V1, limitando ali o segundo, terceiro, quarto, quinto efeito com uma 65 toneladas. O que a gente fez? Sem mudar a estrutura, a gente só readequou, reorganizou a evaporação, aumentou a área do segundo efeito para permitir a sangria do V2 e assim reduziu o consumo de vapor e otimizar também a evaporação. Então, o que aconteceu depois com essa evaporação? A gente abaixou a capacidade de utilização de vapor da planta para 75%, isso possibilitou o aumento de moagem para 940 toneladas a hora, chegando a uma moagem de 22,5, mas a gente já conseguiu moer 23.800 essa safra, e a gente sabe que 23.000 ela vai moer com tranquilidade. Reforço que na configuração anterior, moer 21.500 exigia alguns sofrimentos para conseguir essa moagem, e qualquer desvio que acontecia no processo, você já estava limitado a reduzir moagem. Né? Nessa configuração, com 75% da capacidade, hoje a gente tem condição de parar uma caldeira, fazer algum reparo, e voltar sem necessidade de reduzir moagem. Isso está fazendo com que a planta tenha um ritmo de moagem muito contínuo. Tá? Então, dos 6 evaporadores de 4.000 metros quadrados, um deles virou flex, um deles virou segundo efeito, e as 2 primeiras caixas ali virou segundo efeito. Tá? Infelizmente, em função do layout, aquela pré-caixa ali, ela serve como backup tanto para o primeiro efeito, quanto para o segundo efeito, quando para a caixa de 4.000 e quando para as 2 caixinhas, a caixinha de 1.500 e 2.000. Em função de todo o layout, era muito difícil a gente fazer a modificação para usar as 2 caixinhas da frente ali como segundo efeito e backup das 2 caixinhas primeiras. Então, essa caixa, pré-caixa, é um desafio, porque ela acaba sendo um backup para todo esse processo. Então, a campanha aí tem que ser bem em cima, a rotina de limpeza bem em cima, para a gente não ter reduções de moagem em função da campanha de limpeza. Isso permitiu que a gente aumentasse o segundo efeito e aumentasse 110 toneladas ali de evaporação no segundo efeito, e esse vapor sangrando para aquecimento do caldo. Tá? Eu reforço que não tem regenerador, não tem só o aquecimento direto, e era feito único exclusivamente com V1. Então, hoje, a gente, com a mesma área de aquecimento, a gente só levou lá V2 para poder sangrar o V2 para o aquecimento de caldo. Tá? O que isso tem impactado? Aqui só um modelinho, né, do V2, a gente sangrando ele lá para o aquecimento. O anterior a gente não tinha a opção, né, só V1 e V2 único exclusivamente para evaporação. E agora com o esqueminha sangrando V2 para aquecimento. O que isso tem trazido de resultado para a unidade já medido agora? Então, a gente, como tinha colocado lá no início do projeto, como ganho, a eficiência de 0,8, o aumento na produção de açúcar de 3.460 toneladas, produção de etanol de 959 metros cúbicos, isso penaliza a cogeração de energia, e essa é uma coisa que a gente tem que pilotar. O nosso plano de expansão, ele prevê alguns movimentos sincronizados, porque toda vez que a gente otimizar a nossa condição de vapor, nós vamos impactar diretamente na cogeração. Então, o objetivo hoje é deixar um pouco mais ocioso a nossa capacidade de geração de vapor, otimizar a evaporação para a expansão que a gente pretende fazer nos próximos anos. O próximo passo é a gente ir para 28.000 toneladas dia e depois ir para 32. Essa é uma usina que já tinha 2 tanques de moagem, então tem um tanque de moagem parado hoje. Então, é uma usina que, com pouco investimento, a gente conseguiria chegar aí em 32.000 toneladas facilmente. Tá? Hoje já tem bastante área de evaporação, área de aquecimento, então é só reorganizar o que a gente tem hoje para ir avançando com relação à moagem. A única dificuldade
é porque todo movimento que a gente fizer para otimizar o que a gente tem hoje, a gente acaba concorrendo com a cogeração de energia, e aí a gente tem que pesar os investimentos ano a ano para poder fazer isso sincronizado. Tá? E o grande ganho que a gente vai ter desse projeto é bagaço. Então, hoje a gente está vendendo... Era uma unidade que tinha muita dificuldade com bagaço, sofria com estoque de bagaço, então, às vezes, precisava até comprar bagaço fora, transferir a unidade bagaço da outra unidade, então tinha um custo alto para fazer essa transferência. E esse ano a gente tem aí já uma expectativa, já direto, de vender 100 mil toneladas de bagaço, isso já está praticamente comercializado. E todos esses resultados que a gente mensurou no início, hoje a gente já está entregando 35% acima do que a gente tinha prometido no início do projeto. Tá? Então, com certeza, esses números aí vão ser muito maiores do que o que a gente tinha colocado no início do projeto. Outros ganhos que a gente acaba tendo com o projeto, que a gente no momento do projeto não tinha colocado, mas que está correndo já. Então, a gente está tendo uma melhora significativa na extração. Tá? Nós estamos trabalhando com 0,43 acima do que a gente tinha como meta. E comparando com anos anteriores, isso é possível. Isso está acontecendo em função da embebição por cento de fibra, a gente está conseguindo colocar muito mais água, então estamos com 20,47% a mais de água esse ano já na moenda, trabalhando aí com 260% de fibra na moenda. Isso está permitindo a gente recuperar um pouco mais de açúcar na extração. O mix de açúcar, a gente está operando com 3,77 acima do melhor histórico da unidade. Hoje está com acumulado de 72 e 19, mas a gente vem nas últimas semanas operando acima de 75. Então, toda essa modificação, cultura, operação, a gente sabe como que as coisas às vezes demoram um pouco para começar a capturar tudo aquilo que a gente idealizou lá no início. E hoje a gente está cada vez mais aprendendo a pilotar a planta, aprendendo a lidar com a rotina de limpeza para não ter desvio de mix e dentro do cenário que a gente está vivendo de açúcar, fazer o máximo de açúcar possível. Então, nas últimas semanas, a gente tem conseguido aí trabalhar com acima de 75% de mix com 2 massas. Tá? Isso é um ponto bastante significativo para a unidade. Redução de paradas. Então, a usina estava muito dependente de vapor, então qualquer desvio que tinha, corria parada, evaporação cheia, fábrica cheia. Então, hoje a gente tem 75%, praticamente zeramos as paradas por conta de processo. E hoje a gente está trabalhando com TAI, a gente não mede o AI lá ainda. Hoje a gente está com o TAI da unidade em 98,15. Tá? Teve uma semana que teve um evento um pouco maior lá que a gente performou em 95, mas se excluir a semana 95, a gente está com o TAI próximo de 99. Então, é uma unidade que tem um ritmo de moagem muito contínuo, não tem parada. E hoje ela tem um ritmo de moagem horária também muito constante, em função de toda essa modificação que foi feito. Um outro ganho que a gente esperava, mas a gente não tinha ideia de quanto que a gente poderia reduzir, que era o consumo, era a captação de água. E por que isso? A gente acabou deslocando, né, a evaporação do primeiro efeito para o segundo efeito, isso acaba gerando um volume de condensado vegetal maior do que a gente tinha antes. E a planta tinha uma instalação muito boa de resfriamento de condensado, o que não é bom, né? A gente quer economia de energia, a gente queria flashear isso, de alguma forma regenerar e aproveitar essa energia, mas isso não é possível hoje. Mas a gente tem um sistema de resfriamento de condensado, isso permite a gente esfriar e colocar ele na captação de água, e ter uma redução significativa nesse processo. Hoje a gente está com uma redução de 40% da captação de água do melhor histórico da unidade, e performando com 0,30 metros cúbicos por tonelada de cana. Então, isso é um número aí que não conheço todas as unidades do Brasil, mas acho que é um número que pode ser até uma referência em termos de captação de água. Tem unidades que captam pouca água, mas porque tem uma dificuldade de captação muito grande, que é o exemplo, por exemplo, de São José. Né? Bom, era isso.